e com jurídicos possam ter mais detalhes dentro das questões respondidas que possam favorecer. Eles passam para a presidência, O que colocou, acredito que nós podemos degravar e enviar, e isso acho que é possivelmente atendido. E depois, o que for de mais detalhe técnico aprofundado, eu acredito que os expositores também podem atender os deputados e o relator, para que a gente possa enriquecer ainda mais esse relatório e as condições. Bem, eu vou passar a palavra, então, ao expositor Boaventura, que possa fazer as suas considerações finais. Obrigado, deputado Baldi. Acatando também a sugestão do deputado Olímpio, nós estamos à disposição inclusive, deputado, repetindo que nós continuamos dialogando com a FENAVIST e fazendo o possível para trazer para aqui exatamente o máximo de consenso com relação a todos esses temas. Dizer que, tentando responder aqui algumas indagações, dizer que, de fato, nós insistimos no controle e na fiscalização federal, mas que a fiscalização federal precisa melhorar. Tem problema. E não queremos que essa fiscalização seja fracionada, até porque para o próprio vigilante, ele não, no passado, deputado, o vigilante vinha da Bahia para São Paulo, e ele em São Paulo, o RG dele não servia, o curso não servia, ele tinha que fazer tudo de novo. Hoje, nada disso acontece, ele faz o curso dele na Bahia, ele chega em São Paulo, trabalha, vai para o Rio Grande do Sul, trabalha, e não tem nenhum tipo de dificuldade. E isso, para a gente, só se viabiliza de forma mais apropriada com a uniformidade, com o controle federal. Agora, como disse o presidente Jefferson, a fiscalização é deficiente, a fiscalização é problemática, e nós precisamos que o governo tenha vontade política de municiar a Polícia Federal para cumprir, de fato, o seu papel. Quero dizer, inclusive, que essas deficiências, seja da fiscalização e do controle, seja da própria prestação de serviço, seja da contratação de forma irresponsável, leva às tragédias que nós todos aqui acompanhamos e que foi citada aqui pelo presidente Jefferson, a questão da Boate Kiss. Lembrando que no episódio da Boate Kiss, entre os 243 pessoas que faleceram, alguns eram vigilantes também, que não conseguiram sair da boate porque não conhecia o plano de segurança da boate, não conhecia o plano de contingência da boate, ou seja, a irresponsabilidade não vitima somente o cidadão terceiro, vitima primeiro o próprio trabalhador, como acontece também na própria segurança pública, deputado. Portanto, nós estamos falando de uma situação onde a nossa vida é a primeira que está em jogo. Quando nós mostramos o vídeo ali do vigilante que conseguiu reagir e evitar um assalto, ele seria, com certeza, a primeira vítima a ser abatida naquela situação. Segundo lugar, a questão das armas também, deputado. Nós estamos dizendo que as armas elas têm de atender aos requisitos, ao planejamento de segurança. No transporte de valores, nós queremos fuzil. E aí não adianta dizer que no transporte de valores bota lá um 22, um 38, que não resolve o problema, porque quadrilha com ponto .50, como em Goiás, deputado Vicentinho, não se responde, tá certo, com o mínimo de possibilidade de defesa dos trabalhadores. Na escolta armada, como o senhor falou também, não dá para trabalhar com um Celta 1000, um vigilante, uma equipe de 4 vigilantes sair de São Paulo acompanhando a carga para o Pará, para Belém, com Celta 1000, com 38, para achar que enfrenta quadrilha nas estradas ou enfrenta quadrilha em algumas comunidades com carga de cigarro ou outro tipo de carga. Agora, nós não queremos que numa loja, por exemplo, um cidadão esteja lá com 38 quando pode ter uma arma não letal e aí aquele conflito, suposto conflito que pode acontecer naquela loja, pode ser resolvido de outra forma. Numa agência da Previdência Social, por exemplo. Para que um 38 na agência da Previdência Social? Só o fato do vigilante sacar a arma já vai morrer um bocado de velhinho de susto lá na agência da Previdência Social. Então, temos armas não letais para esse tipo de situação. Temos possibilidade de estudar casa a casa. Agora, o que acontece muito, deputado Olímpio, é que se contrata, o presidente Jefferson falou um pouquinho nessa linguagem, mas se contrata por lote, por pacote. E acha-se que serve para tudo. E, na verdade, não serve
a segurança privada não pode ser tratada de uma forma por igual. Inclusive, o próprio treinamento do vigilante, hoje existe a especialização, deputado Vicentinho, para escolta, para a segurança pessoal privada, chamado guarda-costa, para o transporte de valores e para eventos. Só que, para a área de bancos, por exemplo, nós queremos especialização para banco, que é um público, para a área de escola, especialização para a escola, que é outro público. Ou seja, cada lugar tem um público diferente. E a necessidade de especialização, deputado, são especialidades próprias de cada setor. Portanto, a questão de armas, nós vamos olhar pelo lado do profissionalismo. Aonde necessário fuzil, é fuzil. E no transporte de valores hoje, por exemplo, nós queremos nas estradas, né, também não é fuzil para dentro de um shopping. Nas estradas, nós queremos vigilante usando fuzil. A questão do piso de 3 mil vai inviabilizar o setor. Nós não queremos, deputado, falar de apocalipse, né? Porque quando nós estávamos discutindo a periculosidade, eu me lembro, eu falo isso brincando com o presidente Jefferson, mas, de fato, a liderança patronal disse lá no Ministério do Trabalho, olha, se o Congresso aprovar os 30% de periculosidade, todos os empresários vão se suicidar. Não se suicidou ninguém, a periculosidade está aí, os vigilantes estão recebendo a periculosidade, melhorou e valorizou mais a categoria e a atividade, tá certo? E, sem dúvida nenhuma, ganhou todo mundo. Portanto, o piso de R$ 3.000 é uma proposta que, no nosso entendimento, também não vai levar a nenhum apocalipse. Agora, os trabalhadores, a pergunta que a gente sempre faz, podia ser feito pelos companheiros da Polícia Militar, na questão da PEC 300, quanto é que eu mereço, quanto é que nós precisamos, dentro da nossa responsabilidade e das nossas necessidades profissionais. Aí, presidente Jefferson, eu posso até dizer que 3 mil talvez seja até pouco, tá certo? Mas nós estamos num processo de diálogo e de construção. É evidente, tá certo, que o relator vai, inclusive, nos ajudar nessa mediação para achar aquilo que seja viável, aquilo que seja possível. E os trabalhadores, deputado... Se precisar, vou botar no bolso. Pois é. E os trabalhadores, como disse o deputado Vicentinho, a nível de Brasil, estão todos o relator inseridos... vai se suicidar. Não, ele não quer. Então, vou dizer que vou fazer coletivamente. Pois é, suicídio coletivo é complicado. Mas, como disse o deputado Vicentinho, os trabalhadores estão focados nesse debate, mas também têm consciência de que o processo de negociação é um processo que pode não atingir aquilo que nós pedimos, de uma forma assim, efetiva. Portanto, nós não acreditamos que uma proposta de um piso nacional vai inviabilizar o setor, e nós não queremos inviabilizar o setor. É bom que se diga dessa forma. O deputado Vicentinho falou sobre a questão da unidade da categoria, e ele próprio, eu acho que já respondeu, porque ele ouviu dos vigilantes lá de Barueri, em São Paulo, tá certo? A vontade de um piso que valorize a sua profissão, um piso que valorize o seu trabalho, um piso que lhe dê dignidade para trabalhar. Portanto, as lideranças, os trabalhadores do nosso segmento, deputado, estão conscientes de que esse debate precisa ser tratado, precisa ser enfrentado, e, sem dúvida nenhuma, como na questão da periculosidade, nós temos a unidade suficiente no nosso lado, no nosso setor, para buscar construir uma alternativa que possa ser boa para os trabalhadores. Eu só queria, para concluir, inclusive respondendo aqui a uma conversa um pouco mais reservada com o deputado Wellington, sobre a questão do calote, né? E, inclusive, trazer isso como um elemento fundamental para a gente, que as empresas sérias têm acolhido, deputado Wellington, essa sugestão. Hoje, um dos graves problemas que nós temos no setor são as empresas que são criadas para fechar 3 meses depois. Laranja, com laranjas, né? E chega num processo de licitação, né, com empresas sérias, bota um preço lá embaixo e ganha um contrato. No projeto de terceirização, deputado Olímpio, nesse PL 4330, e está se abrindo a possibilidade de subcontratação, que piora ainda isso no nosso caso. Porque a empresa vai ganhar um contrato, com 3 meses ela transfere para outra, depois transfere para outra, vai se subcontratando, e depois o trabalhador não sabe a quem cobrar. Então, nós temos como elemento protetor disso, deputado Wellington,
uma lei já existente no governo de Brasília, no governo da Bahia, uma resolução do CNJ assinada pelo então ministro Joaquim Barbosa, depois pelo Judiciário Federal, pelo governo federal na época do ministro Paulo Bernardo, no Ministério do Planejamento. Ou seja, todas essas áreas, governo federal, Judiciário Federal, governo da Bahia, governo de Brasília, em todos esses locais, as empresas deixam separado mensalmente o tomador de serviço, no caso o poder público, retém e coloca numa conta bloqueada os valores correspondentes, um compulsório correspondente a décimo, férias, etc. E no final do contrato, aquele dinheiro que é devido ao trabalhador está lá reservado. E aonde já fez acontecer essa experiência? Está no orçamento a previsão disso aí, nesses estados? Não, mas temos essas leis locais que pode ser acolhida. Se puder mandar para a gente também, sim. Pode ser acolhida nas leis, nesse projeto de lei. Portanto, deputado, são medidas, e aí, no caso da Bahia, no caso aqui de Brasília, de vários outros locais, foram propostas construídas em conjunto com a aquiescência, com apoio, inclusive, do setor empresarial, do setor sério das empresas de segurança privada. Portanto, para concluir, nós queremos, deputado Baldi, agradecer a oportunidade dos trabalhadores da segurança privada expressar aqui a sua vontade de ver atualizada a lei e o controle da segurança privada no intuito de profissionalizar, de mais proteger a sociedade e também trazer proteção para os trabalhadores. Dizer que os trabalhadores da segurança privada, mais de 2.200.000 registrados na Polícia Federal, e aqueles mais de 800 nas nossas contas, em efetivo serviço hoje, entendem da sua responsabilidade pela vida das pessoas, e dizer que, de fato, nós queremos uma profissão, exercer essa atividade com a dignidade que sempre exercemos, com a dignidade que sempre buscamos exercer. Devo dizer, por exemplo, dialogando com a experiência do setor público, por exemplo, que o vigilante em São Paulo, deputado, na Bahia, ele está prestando serviço hoje lá na escola, no posto de saúde, lá nas comunidades mais problemáticas, que a polícia, às vezes, tem um maior cuidado e aquela comunidade. Mas os vigilantes estão lá prestando serviço, e não se tem notícia nas páginas dos jornais, deputado Olímpio, o senhor sabe disso, de um aluno que foi violentado, uma senhora que foi agredida, porque o vigilante ele tenta conviver mesmo no ambiente adverso. E para isso ele aprende a conviver, a dialogar, a negociar, tá certo? Preservando-se sem se envolver com a questão da criminalidade. Por fim, de fato, nos colocar aqui à disposição dessa comissão, o presidente, do relator, já combinei com ele aqui que nos próximos dias a gente, e sem dúvida nenhuma com a presença do presidente Nazário, nós vamos continuar dialogando, inclusive, sobre a mediação e os auspícios e o aconselhamento do relator, para que nós possamos juntar, deputado, a nossa disposição e a disposição do setor, tá certo, no sentido de fazer com que a legislação ela atenda, de fato, aos interesses, não somente dos trabalhadores, aos interesses das empresas, mas o interesse do Brasil. E, sem dúvida nenhuma, pedir aos companheiros que possam levar para todos os estados a seu compromisso e a sua bandeira